Shalom, crianças! Olá, voltei de novo. E vocês pediram e eu voltei. Hoje com uma história bíblica tremenda. Quantos aqui estão contentes com Jesus? Eu também estou contente com o Senhor Jesus. Ele é maravilhoso na minha vida. Ele dá alegria, Ele dá saúde, Ele protege a nossa família, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico que todos conhecem. Davi! Isso mesmo! O pai de Davi era Jessé. Jessé, ele era um agricultor, um fazendeiro. Ele vinha de famílias de fazendeiro. Trabalhava só na lavoura, na agricultura. Jessé tinha 8 filhos. Eliabe, Abinedab, Samã e Davi. Davi era o mais novo dentre os irmãos. O profeta daquela era Samuel. Saul, ele teve alguns conflitos com ele mesmo. Ele se apartou da palavra de Deus, ele já não ouvia mais a voz do profeta, ele já não ouvia mais a voz de Deus. E ele começou a se apartar dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos de Jesus. E ele entrou em conflito. E nesse período, ele também entrou em guerra, várias guerras. Algumas ele vencia, outras perdia. E esses irmãos, os filhos de Jessé, irmãos de Davi, alguns deles trabalhavam com o rei Saul, na batalha, na guerra. Eles eram soldados. E como eles estavam ali envolvidos e aquele gigante chamado Golias desafiou o rei, o Deus de Israel, através, por meio de Saul, ele ficou temeroso. Ele era o mais alto dos soldados. Ele media mais ou menos 2 metros, um pouco abaixo disso, mas ele era o mais alto do seu exército. E Golias era mais alto que Saul. Então Saul, ele ficou temeroso, como ele já tinha se apartado da palavra, dos ensinamentos de Jesus, ele também ficou temeroso de morrer enfrentando esse Golias. E ali não se achava nenhum soldado capaz de enfrentar Golias. Todos estavam temerosos, todos estavam com medos. Um belo dia, o pai de Davi pediu a ele que fosse até a concentração, onde se concentravam os soldados, onde eles estavam com seus armamentos, esperando a vinda do Golias, que possivelmente viria e destruiria todo o povo de Israel. O pai de Davi, Jessé, pediu que ele fosse levar um alimento para os seus irmãos lá na guerra. E aí Davi foi, pegou sua funda, até essa concentração onde estavam os seus irmãos. Chegando lá, ele ficou espantado, porque na cabeça dele, os soldados eles estão preparados para qualquer coisa, eles jamais sentiriam medo. Chegando lá, ele via uns com medo aqui, outros com medo aqui, inclusive o rei Saul, que era o mais alto de todos, estava com medo de desafiar o gigante. Ele ficou muito espantado e ao mesmo tempo muito revoltado. Ele disse: não, eu não vou deixar esse gigante, esse filisteu, desafiar o nosso Deus de Israel, nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Eu não vou deixar, eu mesmo vou lá. Aí eles olharam para Davi, viram o tamanho dele, eles olharam com espanto e disseram: como? Nós, preparados, não estamos achando como enfrentar o gigante, e você que não tem
essa armadura nem serve, esse escudo nem serve em você. Nada servia no Davi, porque ele era um nanico. Ele não era grande, ele era um nanico. Talvez mais baixo que os outros soldados. E ele disse, não, eu não vou com armamento. Ele pegou aquelas 5 pedras, pegou aquela funda que sempre o acompanhava e pegou uma coisa muito importante que você tem e que eu tenho, nós que acreditamos em Jesus temos. A fé. Ele pegou a fé e acreditou que ele derrotaria aquele gigante que estava desafiando o Deus de Israel, nosso Deus. E assim ele fez e falou para todos aqueles soldados e disse, como Deus me ajudou a derrotar um urso que estava querendo pegar aquela ovelha, uma onça, ele certamente vai me ajudar a derrotar esse gigante que está desafiando. E assim ele fez. Preparou aquelas pedras, e não foram 5 não, foi uma pedra. Pegou bem na cabeça e Golias caiu ao chão. Mas Davi não se contentou em derrubá-lo somente, para que ele nunca mais desafiasse o nosso Deus, o Deus de Israel. E todo Israel agradeceu a Davi, que mais tarde o profeta daquela era o consagrou como rei entre todos os irmãos, mais fortes, maiores, mais espertos. Deus se agradou em ungir Davi. E assim somos nós, né, crianças? Não importa se nós somos pequenos, grandes, Jesus quer nos usar e Ele quer nos ungir para ganhar outros amiguinhos, para ganhar até adultos para Jesus. Então, me diga aí, vocês gostaram dessa história? É uma história verdadeira, bíblica. Então, até mais. Que Deus abençoe vocês. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e pede para a mamãe e para o papai se inscrever no canal. Tá bom? Até mais. Shalom!